o município de Irauçuba está tentando, já tem um certo tempo, reverter a extinção, né, da comarca local junto ao Tribunal de Justiça. Só para poder contextualizar e você compreender exatamente essa temática, né, dando continuidade ao processo de reestruturação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, algumas comarcas foram extintas ou agregadas, né, a outras já existentes. No caso aqui, Irauçuba, exatamente ao município de Itapajé. E todos os atendimentos da Justiça agora acontecem, desde junho, estão acontecendo aqui no município de Itapajé, não mais no fórum lá do município de Irauçuba. E isso, logicamente, causa um prejuízo à população. Então, o município tem tentado reverter essa situação. Na última semana aconteceu uma importante reunião, a prefeita Patrícia Barreto, inclusive, esteve participando, junto com a advogada doutora Priscila, né, desse encontro, desse evento realizado, essa audiência na sede do Tribunal de Justiça do Estado. Estiveram reunidos, inclusive, com o vice-presidente, que é o desembargador Heráclito Vieira, e reforçaram novamente essa petição, apresentaram novamente essa demanda em nome da população de Irauçuba. Acerca dessa reunião, o nosso repórter Maicon Rios conversou com o doutor Ivan Moraes, ele que é advogado e é procurador do município de Irauçuba. Vamos conferir. Doutor Ivan, que argumentações foram estas apresentadas e há algum tipo de sinalização do tribunal em rever essa decisão? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Bom, em relação ao pedido feito, né, pelo município de Irauçuba ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, justamente para reverter a situação que era agregada e extinguir a comarca de Irauçuba, e estando agora em Itapajé. Não foi só o município de Irauçuba, houve uma reestruturação, porém o município vem solicitando esse retorno por N fatores, né? Entre eles, o amplo acesso à justiça, que é uma garantia constitucional, que ajuda e faz valer os direitos ao cidadão, porque estando a comarca, estando o juiz lá em Irauçuba, o acesso é muito mais tranquilo, o acesso é muito mais fácil. Os representantes do município tiveram numa reunião com o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Heráclito, que sempre recebeu muito bem, um excelente profissional, recebe de forma atenciosa, é sensível aos pedidos quando são bem fundamentados, e em uma reunião, a última reunião que teve agora, ele simplesmente informou que vai levar o caso ao conselho. Por quê? Porque nós demonstramos alguns dados que reforçam o quanto o município de Irauçuba, de acordo com os critérios técnicos, ele precisa ter a situação revertida. Foi repassado ao próprio vice-presidente do tribunal a grande questão de Irauçuba e suas peculiaridades. Irauçuba, diferente de Itapajé, diferente de Tejuçuoca, tem uma extensão territorial muito grande. Então, muitas vezes, quando a gente pega e analisa direitinho os dados, o que acontece? Existem distritos de Irauçuba que, para chegar até a sede, são mais de 60 quilômetros. Então, você imagina um usuário da justiça, um cidadão que precisa do acesso à justiça, muitas vezes ele tem dificuldade para chegar até a sede do município. E, sendo em Itapajé, ele simplesmente acaba tendo mais essa dificuldade. E é o que realmente o poder público tem que lutar por isso. A grande questão também que foi mencionado foi em relação à estrutura em si do Poder Judiciário. Foi ressaltado, inclusive, pelo desembargador, que não se trata, esse tipo de ação não se trata de nenhuma forma de economia, nem para o tribunal, nem para o próprio município. Porque o município de Irauçuba, ele concede a própria sede do fórum, é um prédio público, existe a seção de servidores para que possa ajudar o Poder Judiciário, porque os três poderes, eles têm que ir sempre com a sua harmonia, sua independência, têm que trabalhar pelo bem da população. E é isso que o município de Irauçuba, junto com o Poder Judiciário, junto com o Poder Legislativo, busca. Não só Irauçuba, existem várias comarcas também que estão na mesma luta. Contudo, Irauçuba, pelos dados técnicos, e vai ser analisado pelo tribunal, realmente cumpre todos os requisitos para poder ter a sua situação revertida. Além disso, por último, existe a questão da estrutura toda do município em relação a que existe o Poder Executivo lá instalado, existe o Poder Legislativo municipal também, como o Poder
Poder Judiciário é estadual, sempre se leva fatores que ajudam o município, a população, tendo um judiciário presente lá na cidade, na sede. Porque, como a gente já ressaltou aqui e ressaltou em outras entrevistas, que sempre se busca o máximo auxílio à população. E lembrando, isso é um dever do próprio poder público como um todo, e a gente espera realmente que essa situação seja regularizada. Pelo que passou o desembargador, vai ter uma reunião em no máximo 15 dias que vai ser discutida essa questão de Irauçuba. Doutor Ivan, a partir da apresentação dessa argumentação e do recebimento tão cortês dos representantes do município nesta reunião com o vice-presidente do Tribunal de Justiça, quais são de fato as suas expectativas quanto ao atendimento desse pleito? As expectativas são as melhores. Como eu informei desde o início, a gente agradece ao desembargador Heráclito, que foi extremamente receptivo, atencioso. É uma situação que não depende apenas dele, é discutido por um colegiado. Então, assim, as expectativas do município de Irauçuba são muito grandes em relação a isso. Por quê? Porque, como a gente informou aqui também, foram apresentados vários dados que reforçam a quantidade de processos, o fluxo de processos no próprio município. Então, assim, não tem nada garantido de reversão, mas são passos que são dados na busca de reverter toda essa questão e trazer uma melhora aos usuários da justiça do município de Irauçuba. Doutor Ivan, no seu entendimento, além dessa questão do deslocamento, que tipo de outros prejuízos os jurisdicionados estão tendo ao ter que se deslocar para o município de Itapajé para o acompanhamento presencial dos seus respectivos processos? Na sua visão jurídica, que tipo de situação é também considerado um prejuízo para essas pessoas irauçubenses? Em relação a isso, nós até colocamos no nosso pedido vários fatores, mas assim, o principal é o do próprio deslocamento, porque a gente sabe que isso, querendo ou não, afeta muito aqueles usuários. Existe outra situação também que a gente realmente ressaltou ao Poder Judiciário, o nosso pleito, em relação a que a sensação até de segurança mesmo que tem no município quando se sabe que ali está instalado o Poder Judiciário, automaticamente o Ministério Público está lá. Então, assim, quando a sensação de segurança que se tem da própria população, de saber que existe ali a justiça em curta distância aqui no seu próprio município, na sua sede, reflete um fator, assim, grande. Além disso, querendo ou não, essa questão do juiz presencial lá, do promotor lá, isso facilita muito o trabalho das demandas judiciais, da celeridade, do atendimento até à própria população diretamente, porque todos podem ser atendidos, tanto por juiz, promotor, em qualquer poder público, seja no executivo, judiciário, legislativo. Então, assim, são fatores que realmente deixam claro o quanto essa medida seria extremamente importante para que o município em si volte a ter essa prestação de serviço mais adequada. Eu quero agradecer ao procurador-geral do município de Irauçuba e lhe deixar à vontade, doutor, para suas considerações finais. Pronto, Mike, eu agradeço, estou sempre à disposição. Eu creio que isso é uma luta que o município almeja o avanço, né, e consequente vitória nesse sentido. A população, a gente que trabalha na área do direito em si, desde os primeiros semestres da faculdade, a gente aprende que o acesso à justiça é um direito constitucionalmente previsto. Então, assim, é uma garantia básica a todo e qualquer cidadão. E a gente entende muitas vezes a questão organizacional do próprio Poder Judiciário, mas eu creio que com o conjunto dos poderes atuando de forma harmônica, de forma receptiva, como tem sido o Poder Judiciário conosco, eu creio que a população em si só tenha a ganhar com esse tipo de atitude e esse tipo de situação voltando à comarca de Irauçuba. Eu agradeço, desejo uma boa tarde a todos e que qualquer coisa estou à disposição. Da redação, repórter Maicon Rios para o jornal Integração.